foi Eu Sou o Sobrevivente, você conhece o Monark, não conhece? Ele se tornou uma das figuras mais controversas politicamente falando, principalmente por defender a liberdade de expressão irrestrita e por ter algumas opiniões bem, problemáticas, né? Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na da ditadura, já! Já começou! Isso, claro, desde a época do Flow, o que só foi escalonando com o tempo. Você sabe que ele chegou a defender a possibilidade da criação de um partido do bigode aqui no Brasil. Acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que Na época ele se explicou dizendo que tava bêbado e que tava gravando fazia muito tempo já. Ó, galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa. Eu tava muito bêbado e eu fui defender uma ideia, que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu tava bêbado, eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica e eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade. Mas eu peço também um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa, eu tava bêbado. Foi justamente essa polêmica, esse escândalo que fez ele ser removido do Flow. Você também sabe que ele disse que não sabia se uma pessoa que consome deveria ser considerado criminoso, o que foi uma fala além do que eu esperaria do Monark. Ele chegou a repetir isso em outros momentos. Acha que agora Monark vai preso? Nesse trecho ele diz uma coisa mais absurda que já acontece. Deixa eu ver. Monark disse algo mais absurdo do que tudo que ele já falou antes? Que pode ser, então? Pode falar, galera, gosto de... Por que não? Deixa ele falar. E eu ainda duvidei, tá ligado? Eu ainda duvidei. E essa fala do Monark, cara, eu já esperava muito absurdo da parte dele, mas essa em particular me surpreendeu bastante. E você sabe também que ele teve o canal derrubado por ter divulgado a live de um argentino que afirmava que as eleições no Brasil eram uma fraude. Nesse assunto aí, seu canal do YouTube acabou de ser bloqueado no Brasil, igual o do Ryan. Sério? Aham. Os caras avisaram no chat aqui, não sei. Aparentemente você tenta acessar o YouTube do Monark. O do Monark. Se você tentar acessar o canal do YouTube do Monark, fala que no Brasil não tá disponível mais. Mas por causa dessa live agora? Não sei, acabou de acontecer. Por causa que eu divulguei a live do argentino lá, provavelmente. Com certeza por isso. Sim, o que é crime agora, aparentemente? Sim. O quê? Divulgar um conteúdo e falar, Sim. olha, isso aconteceu? Sim. E você concorda com Sim. isso? Você concorda com isso? Então você é um ditador, cara. Não, porque a live do argentino é basicamente um atentado contra a nossa democracia. Ele está mentindo sobre o nosso processo eleitoral e você não pode fazer isso quando você tem pessoas nas ruas quebrando e querendo matar pessoas por causa disso. Mas mesmo se eu fosse um jornal que acha que ele tá mentindo, eu falar, cara, rolou isso, eu acho que ele tá mentindo, é um direito de qualquer ser humano republicar uma notícia e dar sua opinião, cara. Não. Se eu pegar e falar o seguinte... Todas essas situações já colocavam a saúde mental do Monark à prova. Pessoal dizendo que ele era muito burro, ou que precisava de ajuda psicológica, ou as duas coisas, que ele era ao mesmo tempo burro e precisava de ajuda psicológica e psiquiátrica. Só que ultimamente ele tem feito afirmações ainda piores e mais esquisitas que essas que eu te mostrei agora há pouco. Por isso tá tendo uma galera suspeitando fortemente de tudo isso ser um grande quadro de esquizofrenia da parte dele. E tem gente entrando em contato com a família dele preocupado com o Monark, justamente pela situação que ele anda se metendo cada vez mais, justamente pelas coisas absurdas que ele tem dito. Bora trocar uma ideia sobre isso? Antes, por favor, comenta um Oi Sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse conteúdo. E se você comentar um Oi Sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. Você tá achando que isso é uma teoria da conspiração? Negativo, eu vou realmente curtir o seu comentário. Sobrevivente, por que estão achando que o Monark tá com esquizofrenia, cara? Assim, o que ele fez exatamente para as pessoas acharem que o que ele tá fazendo é um sintoma de uma doença mental, de uma doença psiquiátrica? As pessoas estão pensando que ele tá com esquizofrenia porque ele começou a falar coisas muito fantasiosas, mais do que as coisas que ele já falava. E isso é típico de quem tem um quadro psiquiátrico. Por exemplo, ele tem dito que algumas mulheres famosas, na verdade, são mulheres trans. Não, eu acho que, por exemplo, a princesa Diana não era mulher, eu acho que era um homem. Era mulher, pô. A prova disso que ela morreu em acidente de carro. Não, eu acho que... Quer ser mais mulher do que isso. Se você olhar a forma com que ela se comportava e as feições físicas e o corpo dela, não
parece ser um corpo de mulher, não. Dessas cara. teorias da conspiração, que mais me pegou foi Michelle Obama, velho. Ela com Porra, aí é um certeza. negão, Ela, aí é um negão. ela com certeza é homem. Eu chamaria facilmente pra zagueiro do meu time. Eu também acho que ela. Eu acho que todas as mulheres. A Melania Trump, eu acho que é homem. Não, ali foi muito bem feito. Se foi... Eu percebo. Tipo, a esposa do Macron é claramente um homem. Pô, ali parece. Não tem nem como você falar que não é, tá ligado? Ali parece. Os ombrinhos assim, pelo amor de É Deus. meio homem, meio vassoura, né? Então, eu acho que faz parte da tradição do poder as mulheres de presidente, as princesas, serem homens, tá ligado? Olha ela aí, ó. Eduardo mostrou aí. Ó. Eu não acho que isso é uma mulher, cara. Parece um shih tzu. Que mulher feia da Lembra um pouco um macaco ela, na minha visão. As mulheres que ele citou foram a princesa Diana, a Michelle Obama, a Melania Trump, a esposa do Donald Trump, e a Brigitte Macron, esposa do Macron, né, o presidente da França. Você chama presidente? Acho que é primeiro-ministro. Outra coisa que ele falou foi de um dia que ele foi atacado em São Paulo. Inicialmente não parece nada demais, né? Mas assiste aí o vídeo. Não. Lá no centro da cidade, eu não lembro o nome do bar, é um bar de esquina. O cara jogou uma garrafa em você, velho? Deu umas porradas na minha cara, mano. Te bateu? Mas Sim. do nada. Do nada. Isso aconteceu. Agora, isso daí, recente? Faz um ano já. Você é hater seu, Monark, cara. Mas Eu tinha do raiva nada. Mas de depois você daquele já, dia ué. que a gente saiu, isso Depois, daí? ou Depois depois? daquele dia. Sim. E aí, velho? Tu se defendeu com esse cara? Cara, o que você fez? Cara, foi muito esquisito porque eu tava muito bêbado. Porque você é forte pra caralho, né, mano? Cara, eu tava muito bêbado, cara. E Engraçado como sempre alguma coisa extrema que acontece com o Monark exatamente tem bebida em conjunto, né? Bebida e cannabis, no caso. eu lembro de... Do nada, eu apago, eu tava na frente, assim, eu vi o cara, ele chegou na minha frente, mas não falou nada, ficou só me olhando. E tava ele e duas minas dele. Duas minas que pareciam duas namoradas dele. Você não mexeu com as mulheres, não. Não mexi, cara, não falei nada, eu só Moleque é olhei. de boa, né? É, cara? não, Você sim, não pode não, mexer, mas é você só me pra conhece. entender o porquê, né? Você já Sei me lá. vê, imagina Ele mexendo. chapa com e mulher, não. fica na dele, né? Você é um bêbado quieto, né? Bem de cara? boa, bem de boa. Eu não mexi nem um pouco com as mulheres dele. E aí do nada eu sei que eu apago. Aí quando eu volto a ter memória do que tá acontecendo, o cara tá caído no chão por algum motivo. Eu não sei porquê. Você derrubou o cara. Eu não sei o que aconteceu. Eu não lembro. Eu só lembro que ele tava caído no chão. Aí eu faço assim pra dar um soco pra ele. Eu sei que eu dei o soco. Na hora que eu fui dar o soco, eu apaguei de novo. Quando eu acordo, eu tô em pé conversando com o garçom. Aí o garçom pega e fala, não, sai daqui, cara. Sai daqui, vai dar problema, não sei o quê. Aí eu saio e falo, pô, o cara é do crime organizado. Eu falei, do crime organizado. E aí eu vou Que embora. merda, mano. Era o do PCC o cara, velho. Foi o que o garçom falou, tá ligado? Pra mim, naquele momento, que é o que eu lembro. Mas eu tenho uns lapsos de memória, que eu não lembro o que aconteceu. Caramba, velho. Então eu não Tipo sei o uma que parada aconteceu. meio Ninguém- identidade burn, isso aí. Tipo, Cara, ou porque eu tava bêbado. flash e rolando. Ou porque eu você tava bêbado, eu não sei. Bom, eu não bebo, eu não ingiro álcool, mas é normal pra quem tá bêbado ter esses flashes de memória e apagar e acordar em outro canto. Eu imagino que não, mas sei lá, tem gente que tem mais experiência em beber aí do que eu, que é praticamente zero a experiência. Olha os comentários aqui. Do crime organizado, moleque tá maluquinho, é verdade, eu era o garçom, maconha com álcool normal e aqui lunático. E vamos ser sinceros, né, cara? Se envolver em briga é algo normal. Não deveria ser, mas é algo normal, principalmente pra quem tá bêbado. Mas esses apagões dele é o que chama a atenção na história. Outra coisa que ele falou é que ele tem um chip na cabeça dele. Um chip implantado na cabeça dele quando ele era criança. Isso aqui eu demorei a acreditar também até ver o vídeo. Mas o Luan vai ver aqui. Você tá vendo a minha testa, né? Tô vendo. Tem uma cicatriz bem no meio da testa aqui, né? Tem um pontinho. É um pontinho? Não, pontinho não. A cicatriz é enorme aqui. Tô vendo o risco. Bem aqui assim, né? Aqui, ó. Isso, tá vendo? Tô vendo. E foi quando eu tinha 3 anos de idade. Será que eu já tenho um chip na minha cabeça? Você acha que você pode ter sido criado para um... Eu acho que pra talvez eu ser seja um agente involuntário, sabe? Involuntário, sei. Um rebelde. Não, eu acho que eu tô sendo rebelde, mas na verdade eu tô cumprindo o seu papel. O meu papel, exato, exatamente. E do tipo, eles ficam tentando me recrutar, mas de mentira. Sei, só pra... Porque na verdade eu já tô sob controle Eles quem, na verdade? Eu queria entender. No controle deles. Deles quem? deles, entendeu? Mas é triste, caralho. Dos Illuminates, dos Rockefellers, da nova ordem mundial. Quem é que implantaria um chip no cérebro do Monark? E aí, logicamente, essa história é absurda, então algumas pessoas questionaram ele. Tipo, pô, Monark, que história é essa de chip na sua cabeça, cara? Na cabeça, pô. Você não tem essa do chip não. na cabeça, Tá velho. Você bom, não tem cara, isso. tomara que eu não tenha, Você não mano. tem isso, bicho. Tomara entendeu? Por que você não tira um raio-x desse coco Porque seu, não mano? vai acreditar na
do raio-x, velho. Não, porque pode ser um Eles negócio vão enganar metálico ele no também. raio-x. Se ele tirar um Olha o que ele falou, pode ser algo não metálico também, ou seja, na medida que você mostra novas evidências pra ele de que algo, se ele fizesse o raio-x, né, de que algo é uma mentira, ele já tem uma justificativa pronta pra continuar acreditando nas coisas que estão dentro da cabeça dele. raio-x. Mas vem os cá, cara- eu não tô afirmando que eu tenha, entendeu? Eu acho que pode ser. É só isso, mano. Eu gosto de teoria da conspiração. E mais uma vez os comentários. Consumir ervinha por muitos anos dá nisso aí. Fico pensando nos pais do rapaz. Deus do céu. E aqui, todas as teorias do monarca são absolutamente herméticas e infalseáveis. Ele jamais poderá ser convencido do contrário, uma vez que não confia em nada, nem em ninguém, além dele mesmo. Outra coisa que ele falou é que a Luísa Sonza, a ex-mulher do Whindersson Nunes, é trans também. Eu acho que foi mais um ritual. Ah, porque ele perdeu o filho, né? Você tá falando por isso? Vixe, eu vou falar uma coisa controversa aí. Eu não sei se ele perdeu o filho, não, cara. Você acha que raptaram ou é mentira? Não, eu acho que essa a mina dele lá não era mina, não. Eu acho que é uma trans. Uma trans? Eu acho. Rapaz, tô começando a questionar se eu derrubava a trans. Cara, a gente fez piada com essa menina, inclusive. Eu esqueci o nome dela, qual que é mesmo? Maria Lina, né? Não é Maria Lina. Ah, que ele perdeu o filho foi essa, Maria Lina. Não foi com a outra lá? Luísa Sonza, não. Ah, não. Então Não. talvez tenha perdido o filho mesmo. É. Porque a Luísa Sonza eu acho que é trans. É, né? Tem cara. Não é não. É sim, cara. É sim. Existe, esse mundo é perverso. Além da Luísa Sonza, ele também falou que a Virgínia Fonseca era trans também. Namorada do Mbappé, né? Você tá ligado da namorada do Mbappé? Não sei, Mas sei. isso Mas é aquela doce. Virgínia é trans total. Quê? A Virgínia? Total trans. Não é, não. Será que a Virgínia é trans? Posso falar com propriedade, sabe por quê? A Virgínia... Já comeu a Virgínia? Comeu a Virgínia, A né? Virgínia, a Virgínia é da minha cidade, lá do interior de Minas. E daí? E eu conheço ela, assim, só se ela fez a operação com 13 anos. E daí? Tô falando, eles fazem com criancinha, Ah lá, cara. lá. E detalhe, grande parte desses vídeos que eu tirei pra gravar esse conteúdo aqui é desse perfil no Twitter Teorias do Monark. E aqui ele explica também ó, o porquê da Virgínia ser trans. Bora ver. Cueca? Vai aparecer. O badalo ele vai dando aqui no vestido, ó. Ah lá. Essa aí tá com muita maquiagem e fica difícil de ver. Pega uma que ela tá sem camisa, mas... Sem camisa? É, que tá de Então, biquíni tem um e tal. amigo nosso, que é um filósofo, Daniel Ó o Macedo. bracinho aqui, ó o bracinho. Isso é disso. Mas então isso é academia, p***. Frame tá meio... Tem um amigo nosso, O frame tá masculino. tem um amigo nosso filósofo, Ó o ombro, Daniel ó, Macedo, que ele tá lá no Twitter, ele fala do processo de travequização das mulheres. Pescoço grosso. Que não são homens que viraram mulheres, são mulheres que estão se transformando aos Em poucos travestis. em homens. Pode tá ser entendendo? também, Através travesti, de, não é através homem, de- é travesti. é porque esse ombro é malhação, academia. Malhação Olha lá. nada. Virgínia ostenta a barriga chapada, vamos ver. Bahia, isso não é barriga de mulher. Cara, uma mulher com um BF muito baixo pode ficar com essa barriga, cara. É. A mulher Mas tem- isso faz O mal, que né, que tu pra acha mulher? que a mulher tem A de mulher baixo ser assim faz mal. da gordura? Na boa, eu sinto que meu cérebro tá derretendo com esse vídeo que eu tô gravando. Vamos lá, ele também disse que a Xuxa era trans. Sim, sobrou até pra Xuxa. Virgindade com um viado. O Pelé É ficou mesmo? com a Xuxa, velho. Que é trans. Não. É, cara. A Xuxa é trans? A rainha dos baixinhos? A Malt. Ó, pessoal, lá Depois dessa, Nessa etapa, eu assumo que ele tá simplesmente só brincando mesmo. Acredito que ele entrou nessa aí de dizer que mulheres são trans só pra brincar. É o que faz um certo sentido pra mim. Não é possível que o cara fale isso de forma séria. Talvez eu não tenha entendido a ironia aqui. meu mundo acabou também. Meu Caiu. mundo caiu. Daqui 20, 30 anos, vai sair na mídia todas essas histórias e falar, cara, o Monark tava certo, mano. E a gente... Viu? Mas deixa Você eu falar já um viu negócio. O Mastral falava essas mesmas coisas. Ó, Sobrevivente. Cara, peraí, eu sou o monarca que tá com hiperfoco em mulheres trans, né, cara? Esquisito isso, cara. Ele só pensa em mulher trans, tipo. E sim, ele tá sim com hiperfoco em mulheres trans. Isso porque ele disse que casou com uma. Isso mesmo que você ouviu. Ele disse que casou com uma mulher trans. quero ficar falando das pessoas da minha vida, mas Sim. eu desconfio que eu fui casado já com uma trans que eu achei que era mulher, Eu não mano. sabia que você já foi chegou a ser casado, não? Eu fiquei casado 1 mês, 2 meses. Ah, sei. Mas eu namorei 3 anos, entendeu? Caramba, meu. Sim. Mas você percebeu alguma coisa assim Não, ou eu não? não percebi, eu só fui perceber, conectar os pontos agora. Porque eu não sabia que era tão comum. Eu achei que, tipo. Mas assim, você foi casado com essa pessoa, hoje ela tem filhos, não tem filho? Não tem filho. Não é bom ficar falando da vida das Sim. pessoas. Além disso, o cara tá se achando irresistível pra comunidade trans depois desses vídeos falando de pessoas trans. Ele tá dizendo que mulheres trans estão dando muito em cima dele. O problema é que eu falo tanto de trans, que eu acho que a comunidade trans tá com raiva de mim, entendeu? E aí elas querem muito comigo. E aí vai um monte de trans. O Sérgio não aguentou, pô.
lá no meu Instagram. Olha o cancelamento. Pra falar comigo. E o problema é que hoje em dia... Agora o Twitter vai amar esse coisa. Não, o problema é que a tecnologia tá muito boa. Certo. E aí tem muito hormônio e cirurgia. E eu não consigo mais saber quem que é trans e quem que é mulher de verdade. Eu acho, com certeza, que eu já peguei várias trans operadas, mano. Mudou alguma coisa? Só não... Eu esqueci o nome desse cara do Redcast. O cara tá quase se engasgando de tanto rir disso. Não dá nada. Mas sabe, eu queria ficar com mulher, mas só parece trans operada, que é difícil de ver, elas Caramba, esse vídeo não vai ser monetizado, não. parecem muito com mulheres, meu. Tem nada contra, eu já comi várias, mas cadê as mulheres, gente? Não é possível, pô. Olha na minha cara que eu sou um imã de trans do caralho. Eu não tô entendendo, chega, já comi demais. O mais engraçado deve ser que nenhuma pessoa trans ficou com o Monark. Mas como ele acha que toda mulher é uma mulher trans, então na cabeça dele ele ficou com várias trans. Vai entender, né? Mas falando um pouco sério agora, tem uma galera que tá realmente preocupada com o estado de saúde dele, principalmente por essa história de chip, de perseguição, umas paradas bem fora da casinha, digamos assim, que ele tem dito. Isso realmente tem feito uma galera que se importa com o Monark ficar bem preocupada. Já é doente mental. Não, eu quero que você se cuide. Porque se você. Cara. Porque se você. Mas eu quero que você busque um diagnóstico, porque se você tiver bem, beleza. Se você não tiver, você tem que se tratar, porque senão, daqui um tempo, sua cabeça vai derreter e você não tá aqui mais. Esse é o problema. Cara, não imagina essa daqui um chance, dia você tá babando aqui, você não conseguir concluir nenhum raciocínio, você não conseguir conversar eu tô melhor mais. do que antes. Cara, se eu tô parecendo mal, eu tô parecendo louco aqui pra você? Não responde, cara, não responde. Não, você tá melhor do que antes. Você tá saudável, seu corpo está saudável. Então, cara, nunca estive tão Mas bem, é diferente a sua cabeça estar Minha saudável. cabeça tá melhor do que nunca esteve, mano. Tem mais ainda da galera preocupada com ele. Porque não tem dúvida nenhuma que o Monark tem várias paranoias. Não é normal a pessoa achar que ela tem um chip implantado na cabeça desde os 3 anos. Não é normal a pessoa achar que ela não é filha do pai dela, que ela é filha do avô, porque Isso aí eu não tava sabendo, não. tem uma conspiração que trocou o cara na maternidade. Não é normal o cara achar que ele foi casado com uma trans porque uma elite global não quer que ele tenha filhos. E outras coisas mais que ele já falou por aí. Não é normal o cara achar que ele tá no show de Truman. E toda hora tem alguém querendo interagir com ele, mandando mensagem pelo TikTok, pelo Instagram, mandando comida apimentada. Às vezes nem mandou essa porra da comida apimentada, velho. Às vezes nem mandou. Às vezes isso aí é uma alucinação, que é outro quadro da esquizofrenia. No dia lá ele falou pra gente, falou, cara, eu tava numa festa, lá perto do edifício Martinelli, um cara tacou a garrafa na minha cabeça, eu só lembro de eu estar em cima do cara, O vídeo que a gente viu agora há pouco. com a mão pra dar um murro na cara dele, e aí depois foi outro flash, onde eu já tava em pé já, mano. Cara, a probabilidade disso não ter acontecido é enorme, Robert. Porque se você brigar em qualquer bar do Brasil lá em São Paulo, rapidinho sua imagem tá na internet, velho. Várias pessoas vão filmar. Ainda mais se for o Monark, né? Se for alguém famoso. E a hora que o cara compartilhar uma briga, uma pessoa vai olhar e falar assim, pô, mas isso aqui além de ser uma briga, é uma briga do Monark. É o Monark em cima da pessoa tentando, cadê esse vídeo, cara? Não tem. Porque isso não aconteceu, mas ele acredita que isso aconteceu. E eu não duvido nada que isso não seja uma alucinação da cabeça dele. E pra ser considerado esquizofrenia, além de paranoia e de alucinação, você tem que ter sintomas negativos na sua vida, velho. E isso não é um sintoma negativo, um cara que não consegue se relacionar com ninguém. Isso não tá impactando negativamente na sua vida. Você cortar a relação com a sua família, isso não impacta negativamente na sua vida. Você ser afastado do seu melhor amigo, que era o Coca, porque acha que o Coca é um cara da CIA que fica investigando ele, isso não tá impactando negativamente na sua vida. O fato de você parar de comer e achar que você tá com diabetes. Não tô com diabetes. O cara tá comendo jejum de 24 horas. Come uma vez por dia, quando só come carne. É óbvio que você vai emagrecer, você não tá com diabetes. Tempo depois, lá em São Paulo, quando a gente senta pra trocar ideia com um cara que eu conheci aqui dos mais humildes, que tinha uma mulher, morava com ela, enfim, totalmente perdido, sabe? Sem rumo, sem norte, vivendo um mundo de conspiração extremamente pesado, um mundo onde ele é uma marionete e todo mundo conspira contra ele. Inclusive, às vezes, o cabeleira tá sendo utilizado sem saber, eu tô sendo utilizado sem saber pra fazer com que certas ações aconteçam, sabe? É um mundo de perseguição onde ele tá sendo perseguido, caçado e observado como uma cobaia dentro de uma experiência macabra, né? Ele vive esse mundo hoje. Mas eu fiquei muito mais preocupado. A hora que o cara num bar vira pra mim e fala, ó, essa cicatriz aqui é um chip na cabeça. Lembrando que eu tô falando tudo de coisas que ele já falou na internet. Então, acho que não é problema pra nós falar sobre isso agora, né? Porque ele mesmo já falou sozinho. Imagina o tipo de coisa que ele fala que não vai ao ar, né? Que fica só entre o off aí dos podcasts que ele grava. Que não tá, ó, tem um chip na cabeça. Ó, minha ex é trans. Ó, eu não sou filho do meu pai. Ó, aconteceu isso aqui. Meu braço mexe sozinho. Pô, eu conheço o pai do Monark. Fico pensando o que o cara pensa ouvindo uma história dessa de que o Monark não é filho dele, coisa do tipo. Pra quem não sabe, o pai do Monark, ele é muito conhecido dentro do universo de som de forma geral, né? De mixagem e tal. Normalmente músicos e quem trabalha com esse tipo de coisa conhece bastante ele. Os caras estavam me perseguindo, eu acho que eu vivo no show de Truman. As pessoas ficam interagindo com a minha vida pra ver o que eu faço, porque eu tô dentro de um reality show, tá todo mundo me olhando. Mano, a hora que você troca essa ideia, você fala assim, não, isso não tá normal. Só que nesse dia, eu conversei com algumas pessoas próximas a ele, né? Conversei com o Júnior, do Redcast, que tava indo direto. Virei pra ele e falei, mano, na moral, eu acho que o Monark não tem que cair no podcast, velho. Eu acho que ele tá precisando de ajuda. Eu acho que ele não tá pleno dos pensamentos, uma hora ele vai falar uma merda, os caras vai ferrar mais ainda com ele, e ele não pode se expor a isso, ele precisa realmente de ajuda. Você tá próximo do cara? Vamos tentar ajudar o cara? Vamos tentar fazer alguma coisa? Aí o Júnior, mano, não, mas ele tá bem, conversei com ele, né? Falei com ele, vou levar pra igreja.
Olha a expressão desse cara aqui, quando fala que o Monark tá bem. Vamos tentar fazer alguma coisa? Aí o Júnior, mano, não, mas ele tá bem, conversei com ele, né, falei com ele, vou levar pra igreja, ele falou que vai parar de beber também, ele tá bem. E continuou levando o Monark no podcast, vários podcasts. Conversei com o Andy Léo, você é amigo do Monark há muito tempo, o Monark tá assim. Ah, eu vi falando isso, mas é brincadeira dele, isso é brincadeira, ele não tá falando sério. Como assim, Léo? Ele fala isso o tempo todo. Ele fala isso, não, mas é brincadeira dele, ele não tá falando sério. Conversei com a mamãe e falei, Arthur, ó, isso aqui tá acontecendo. Uma mãe falou assim, mano, por que eu conversei com o Arthur? Porque o Arthur já teve amigos que tirou a própria vida, e é uma bandeira forte que o Arthur carrega. O Arthur, ele tá disposto a ajudar qualquer pessoa que tá com depressão se for trocar uma ideia com ele. Eu sei disso. Você pode não concordar em nada que o Arthur fala, nada. Mas eu sei dessa bandeira que o Arthur carrega. E aí eu fui falar com ele por conta disso. Ô, Arthur, o Monark tá assim. Aí o Arthur virou e falou assim, cara, o Monark não conversa comigo. Mas se ele tá assim mesmo, eu acho que é importante tentar falar com alguém da família dele, com o pai dele, com a mãe dele, tentar procurar um médico. Mas eu não consigo fazer isso porque o Monark não conversa mais comigo. Foi quando eu fui trocar ideia com o Coca, o Mano Coca. Lembrando que esse Coca era um amigo do Monark, que não é mais amigo porque o Monark acha que esse cara é contratado pela CIA pra vigiar ele. Parou com o Monark anos. Morou quase que na casa do Monark. O Coca virou e falou assim, cara, você tá brincando. Sério. Isso aqui. Tudo faz sentido pra mim agora. Eu realmente conheci uma menina assim, que ficava com o Monark, tinha me falado isso aqui. Tá ligando esse ponto com esse aqui. Agora eu tô entendendo por que o Monark não conversa comigo. Tudo faz sentido agora. Falei, então vamos levar o pai dele lá? Vamos conversar com o pai dele, com a mãe dele, pra ajudar o cara? O Coca virou e falou assim, cara, eu converso com o pai do Monark, eu converso com a mãe do Monark, mas eles não conseguem conversar com o Monark. E isso, que a mãe do Monark foi lá nos Estados Unidos, quando ele voltou pra cá, que ficou com os gatos dele lá, e ela chegou, assim que ela chegou, ele veio embora. Porque tava surtado. Ele não aguentava ficar lá. E como não conseguia falar nem com a mãe nem com o pai, eu procurei um psiquiatra, que é amigo nosso, que é o Dr. Fernando Fernandes. Falei com ele, doutor, é isso aqui. O doutor falou, Rodrigo, o que você tá falando, não dá pra ir lá e fazer uma intervenção imediata, pegar o cara, trazer o cara amarrado, não é possível, não pode fazer isso. Mas claramente ele precisa de ajuda. Bom, eu não conheço esse cara aqui. Eu já vi o rosto dele outras vezes, né, em cortes de podcast, mas assim, eu não conheço esses caras aqui, mas a atitude dele me parece ser bem preocupada de verdade com o Monark. É alguém que tá tentando fazer alguma coisa, ao invés de simplesmente chamar pro podcast, esperar o Monark falar algum absurdo pra algum corte viralizar. É claro que o Monark não ia ficar calado em relação a isso. E aí ele se defende. Ele diz o seguinte: eu falo que o governo começou a me monitorar graças às polêmicas que aconteceram na minha vida, e a reação das pessoas é falar que eu estou esquizofrênico. Por isso que é fácil de manipular todo mundo. As pessoas não conseguem aceitar que a política e a mídia são completamente coordenadas pelas agências de inteligência, maçonaria e seitas, e todo mundo muito ingênuo. Acho que ele quis dizer é todo mundo muito ingênuo. A gente tem a resposta aqui do Miguel do Piuí. Uma resposta irônica, claro. Monark continua denunciando essas perseguições. A gente precisa saber a verdade. Sobrevivente, eu tô começando a achar que assim, não é possível alguém ser assim, cara. Eu tô começando a achar que o Monark é um personagem. Ele não acredita em nada disso, sobrevivente. Assim, ele não acredita em nada, ele tá só se fazendo, pô. Ele entendeu que se ele parecer o doidinho da praça, ele chama atenção na internet, e ele permanece em evidência e ganha dinheiro com podcast. Na verdade, sobrevivente, a gente que caiu no show do grande Monark, que tá fazendo isso, claro, por dinheiro. E vamos lá, eu vejo 3 opções, na verdade. Ou o Monark é absurdamente limitado intelectualmente, como todo mundo imagina. O Monark é burro? Eu acho que é. Eu acho que o Monark enxerga o mundo de um jeito muito particular. Ou ele faz um personagem muito bem feito, o que eu duvido justamente por ele já ser assim antes de ter sido removido do Flow, ou ele tá passando por uma crise psiquiátrica severa, televisionada entre aspas, lógico, pra todo mundo, que é o que parece ter mais sentido pra mim. Eu já tive muito contato com pessoas esquizofrênicas e as conversas batem muito com as do Monark. Principalmente o fato dele achar que está sendo perseguido, não apenas politicamente, mas numa ideia meio show de Truman mesmo. Pode falar alguma coisa muito bizarra? Por exemplo, coisas menos bizarras. Colocarem pimenta na minha comida, tipo, peço um hambúrguer, ele vem muito apimentado, colocar um laxante na minha comida. Mas isso é várias tipo delivery, iFood, essas coisas. Tipo, eu aluguei um Airbnb, aí tinha um vizinho, do nada o vizinho sai e começa a gritar comigo. Tipo, do nada. O quê? Xingando em inglês e tal, alguma coisa assim. Mas você tinha feito ele falando alguma coisa que você fez ou não? Cara, eu nem lembro o que era, mas me xingando, alguma coisa assim, né? E eu assim, tipo, é comigo, tá ligado? Nem conheço o cara. Você não fez barulho à noite? Não, aí no dia seguinte eu olho pra janela e tá virado pelado, com virado pra mim na janela. Tô falando sério. Cara, isso é muito bizarro, velho. Tô falando sério. Isso foi uma das coisas mais leves que aconteceram. Por causa desse ponto de uma possível esquizofrenia, eu vi alguns debates dizendo que a esquizofrenia é uma parada que aparece muito cedo nas pessoas. Não é algo que acontece normalmente com 30, 35 anos. Eu vi o pessoal defendendo que, na verdade, o que ele pode estar passando agora é uma espécie de transtorno de estresse pós-traumático ou outra crise de saúde mental, justamente por conta da exposição que ele tem na internet e também das críticas constantes que ele recebe pelas coisas que ele diz.
Além disso, eu não sei se você sabe, mas a ervinha tem uma correlação com a esquizofrenia. Não é uma relação de causa e efeito, é uma correlação. E essa correlação é muito bem documentada. O uso da cannabis está associado ao maior risco de psicose e esquizofrenia, especialmente quando o consumo é frequente, que parece ser o caso do Monark. Em um grande estudo europeu, o uso diário da ervinha foi associado a aproximadamente 3,2 vezes mais chance de transtorno psicótico, e o uso diário da cannabis de alta potência chegou a cerca de 4,8 vezes. Se isso de fato aconteceu com o Monark por conta da ervinha, a gente não sabe. E talvez a gente nunca saiba, porque o Monark não me parece tão interessado assim em ajuda médica, aparentemente. Mas a situação tem ficado cada vez mais complicada para ele. Eu queria saber a sua visão sobre tudo isso. Qual é a sua opinião? O que você vê disso tudo? Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu queria agradecer ao MDG Slayer, ao Luiz Humberto, ao João Paulo da Silva, ao MoPlayer BR, ao Snake Volkiar, ao Mu Jogando, ao Orial Dev, ao Lucas Fernandes Vaz de Castro, ao Lenin J, a Zane, ao Coringa Quebrado, ao Bolsa de Estudo de até 83% de desconto com Eduarda, ao Cauê Abruzio, ao Adriano, ao Woody, ao Matheus, ao Ghostnet, ao Son Goku, ao M. Samuel, ao Alguém, ao Daniel Roberto, ao Willow S, ao Luke Furrix, ao Grove Lake, ao Luca Nonino, ao DWLTZ, a Tossen, ao Jean, ao Robson Cedras, ao Topzera, ao Anderson Olindo, ao Rafael Gonzaga, ao Zanatas, ao Eduardo, ao M. Chris, aqui e a cada um dos membros desse canal. Quero agradecer a cada um de vocês que confia no meu trabalho, no trabalho da equipe que está por trás desse canal aqui. Muito obrigado por todo o carinho a cada um de vocês, um agradecimento também aos novos membros que começaram agora aqui com a gente. Um abraço bem apertado e caso você tenha dúvida, esses são os benefícios que cada um dos membros recebe. Por exemplo, os membros alunos recebem acesso ao servidor do Discord e todos os nossos mini cursos que são interessantíssimos para que você tenha uma vida muito melhor aqui no Brasil. Muito obrigado por tudo, um forte abraço, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.